Aí, Vlamir, Boa tarde, Ezequiel. boa tarde, Vlamir, satisfação, obrigado por aceitar o convite, né, desse bate-papo aí do Adrenalina Esportiva, que vem fazendo esse trabalho, parceria para todas as modalidades esportivas, e em especial aí com o atletismo pernambucano, né, você que tem acompanhado, juntamente com o Daniel Ricardo Pereira, né, tem dado essa força ao programa Adrenalina Esportiva, e é um programa que tem a cada dia tornado-se referência na divulgação, na valorização dos esportes amadores em geral, não só do estado de Pernambuco, mas do Brasil, né? Que as redes sociais, né, o Brasil, o mundo todo, né, Vlamir? Obrigado, Eu, Vlamir. Um grande abraço. eu que agradeço. Eu que agradeço, Ezequiel Monteiro. É um prazer. Eu sou fã do seu programa, acompanho aí o ano inteiro, né? Não só o que você faz pelo atletismo, mas por todas as modalidades. Né? Sou fã de carteirinha, estando em Curitiba, estando em Brasília, sempre acompanho. Eu acredito muito nessa forma de trabalhar que você tem, de divulgar, de dar espaço para o esporte amador. Eu entendo que a democratização da informação, a democratização do trabalho dessas grandes entidades, desses clubes, das associações, dos atletas de todos os rincões, isso é absolutamente importante. Pode ter certeza que você está fazendo escola, está fazendo a diferença e sou fã do seu trabalho, sou fã do seu programa, é um prazer estar com você. Agradeço antecipadamente aí, em meu nome, em nome da Confederação Brasileira de Atletismo, né, em nome da Caixa, que é a mola propulsora do atletismo nacional. Agradeço imensamente tudo que você faz pelo atletismo pernambucano e nacional. É a base, é o fundamento de tudo, né, Vlamir? Então, você dá investimento, incentivar essas pessoas que estão iniciando nos esportes, é, valorizando, mostrando os benefícios de cada modalidade, programar espaço para aqueles que precisam de um apoio, vem no programa, a gente faz esse bate-papo. Então, é um programa realmente inovador, né, pioneiro, não só na rádio pernambucana, mas através das redes sociais, um programa realmente voltado aos esportes amadores, né, reconhecendo a importância do esporte, que faz milagre, muda a vida de muitas pessoas, que mais do que ninguém, você que viaja há muito tempo aí nos esportes, no atletismo, e testemunho de muitas pessoas que, através do esporte, hoje em dia, são verdadeiros cidadãos e cidadãos de bens aí, e trabalhando em benefício da sociedade. Com certeza, Ezequiel. O esporte, sem sombra de dúvidas, ele uma das maiores ferramentas de transformação social, né, de inclusão social, de transformação social. E é uma oportunidade num país tão difícil, né, de você ocupar seu espaço, principalmente de quem vem das classes mais baixas. E aí o esporte é aquela oportunidade onde você dá tudo de si para ocupar um espaço na sociedade. Nós temos aí grandes exemplos. Eu sou adepto da pedagogia do exemplo. Eu entendo que o exemplo vem de cima, né? É tão importante que você consiga colocar na cabeça de uma criança que, apesar de ela não ter nascida numa realidade positiva, numa realidade favorável com relação ao futuro, se ela tiver os valores do berço da sua casa e os valores do esporte, com certeza ela vai ser um cidadão de bem, vai ser um cidadão vitorioso. Ganhando ou não medalhas nas pistas, chegando ou não numa Olimpíada, que é o sonho de todo atleta, o esporte ele é transformador. O esporte forja o caráter da pessoa e isso é com certeza um transformador social. O pessoal que me acompanha, conhece, sabe que eu sou karateca, né? Desde 78 comecei a prática do karatê, mas eu vi no atletismo uma coisa diferenciada de outras modalidades esportivas, que é o companheirismo. Você vê os atletas ali competindo, independente de qual seja o estado, independente de clubes, a emoção que eles passam, a união, a torcida torcendo até para aquele último que está chegando, né? Dando uma força de incentivo, encorajamento. Isso é muito legal, isso é muito emocionante. A gente acompanhando o atletismo de perto. Eu sempre digo às pessoas que tiveram a oportunidade de ir assistir um campeonato de atletismo, que vocês vão realmente ficar deslumbrados, totalmente diferenciado. Eu tenho acompanhado isso, né? A gente acompanhado pelas televisões, pelas coisas, mas pessoalmente, então, se tiver a oportunidade, vá.
quando tiver alguém competindo, seu filho, seu irmão também, vá lá marcar presença, com certeza você vai estar valorizando, vai estar incentivando muito mais ainda os esportes, essa modalidade esportiva. E o atletismo tem feito muito, tem crescido muito dentro do estado de Pernambuco, eu como pernambucano, né? É uma luta, muito trabalho de muitos professores, como o Daniel, como o Abraão, Daniel Gonçalves, o pessoal do interior, de Jaci, Domingo, tem tantas pessoas que estão fazendo um belo trabalho dentro do estado de Pernambuco. Mas o atletismo em si, vamos começar o brasileiro, né? O atletismo do Brasil, para mim, eu sei que é da confederação, que tem acompanhado todo o Brasil, né? Como é que está o nosso atletismo brasileiro em si? Depois a gente vai baixando, vai chegar aqui em Pernambuco. Tá certo. O atletismo nacional passa por uma fase técnica muito interessante. Nós temos uma geração com um potencial incrível, isso é animador, isso é alentador. Nós já temos aí 17 atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que seriam agora no mês de julho e serão de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Nós temos 17 atletas com índice. Queria inclusive fazer um parênteses, se você me permitir. Gostaria inclusive de dedicar essa minha participação nessa live da Adrenalina Esportiva à grande atleta Érica Senna, essa pernambucana fantástica que ontem estava de aniversário. Ontem foi aniversário da Érica Senna, atleta já classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, uma referência, um fenômeno, quarto colocado no Campeonato Mundial o ano passado, que serve de inspiração para muita gente. Então, como eu dizia, o atletismo está numa fase muito boa tecnicamente. A nossa expectativa é que nós tenhamos 47 atletas nos Jogos Olímpicos do próximo ano. Lembrando que agora, por conta do Covid-19, com essa nova alteração na agenda esportiva global, os prazos para obtenção de índice para os Jogos Olímpicos estão suspensos. Então, quem já tinha o índice está garantido nos Jogos, e agora a janela para obtenção dos índices reabre no dia 1º de dezembro de 2019 e vai até o dia 29 de 2020. Mas, tecnicamente falando, o atletismo ele passa por uma fase boa. Como eu falei, nós já temos 17 atletas com índice. Não é um momento fácil, infelizmente nós estamos, a Confederação Brasileira de Atletismo, fazendo um grande trabalho junto às 27 federações que são parceiras, no sentido de fomentarmos, de estimularmos o atletismo. A questão econômica do país é um diferencial, e aí mais uma vez eu tenho que render minhas homenagens ao estado de Pernambuco, que faz um trabalho fantástico. O presidente Daniel, junto às equipes de Pernambuco, tem feito um trabalho fantástico que coloca, inclusive, como referência e modelo para o atletismo nacional. Eu vejo, enquanto nós temos Brasil afora, algumas equipes reduzindo investimento, algumas equipes, infelizmente, deixando de existir, as equipes de Pernambuco se reinventam e buscam no que há de melhor com relação à gestão. E aí cito como exemplo o projeto Atletismo Campeão do professor Abrão, que para mim é o maior projeto, a grande referência de um projeto de atletismo no país, porque ele tem os olhos voltados para a base, acompanha o atleta em todas as categorias até o alto rendimento, e nós temos paralelo a isso ainda o paraatletismo e o atletismo master. Então o trabalho do professor Abrão é um trabalho fantástico. O mesmo se reflete em Petrolina. A equipe da APA Petrolina, professor Natanael, presidente, faz um trabalho incrível. Ao invés de reclamar, ao invés de, aspas, chorar, fazem projetos, vão captar recursos, buscam alternativas. Então isso deve ser colocado como um exemplo. Então, o atletismo nacional, como eu falei, tecnicamente o momento é bom, nós temos grandes talentos. A Confederação Brasileira de Atletismo, com o apoio da Caixa Econômica e do Comitê Olímpico do Brasil, através da Lei Agnelli Piva, tem proporcionado
tem proporcionado a esses atletas a possibilidade de treinamentos no exterior, de campings no exterior, agora suspensos por conta da Covid-19, mas eu posso assegurar que nós temos uma geração que certamente trará muitas alegrias para o atletismo nacional e servirá de exemplo para as próximas gerações. Valmir, a gente está vendo realmente essa dificuldade, que o país está convivendo com essa pandemia. Esse adiamento dos Jogos Olímpicos foi até acho que uma atitude bem colocada em adiar, porque se fosse haver, ia haver uma queda de rendimento muito grande dos atletas por não estar podendo estar treinando como deveriam. Eu acho que ia cair muito aí o índice, né, das Olimpíadas, dos atletas, e com certeza esse adiamento foi bom, né? Com certeza. Queria pedir licença para você e registrar, Ezequiel, a gente acaba de ter, chegou aí na nossa live, Edson Luciano Ribeiro, 2 medalhas olímpicas, uma referência, um exemplo, um trabalho fantástico, um atleta campeão que segue fazendo um trabalho muito legal com relação ao atletismo, apoiando e com uma visão social muito legal. Então, meus cumprimentos aí ao meu amigo Edson Luciano Ribeiro, que nos prestigia nessa live. A decisão é acertada. O que acontece, Ezequiel, é que nós temos que entender que a pandemia também está passando pelo mundo em momentos distintos. Por exemplo, na Ásia, na China principalmente, ela já saiu do primeiro ciclo, dizem que existe a possibilidade de um segundo ciclo, mas isso dá uma diferença muito grande de treinamento para os atletas, né? Quer dizer, então não é possível, a decisão de se adiar as Olimpíadas, ela foi absolutamente acertada, porque o princípio maior dos Jogos Olímpicos é a igualdade. Você tem que ter as mesmas oportunidades. Então não seria correto manter a data dos Jogos Olímpicos, sendo que em algumas regiões do mundo atletas estão impedidos de treinar. No nosso caso, por exemplo, onde a possibilidade dos índices iria até o final do mês de maio, e isso teve que ser suspenso, então certamente, se mantidos os jogos, o Brasil seria muito prejudicado. Então a decisão foi acertada, todos nós lamentamos muito a pandemia, mas a decisão do adiamento ela é absolutamente acertada. Foi acertado. E aproveitando também a oportunidade de agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aí o programa Adrenalina Esportiva, tanto aí pelo nosso Instagram. Se não estiver seguindo, passa a seguir, que é um programa realmente voltado para os esportes, todas as modalidades esportivas, também no Facebook e no nosso canal do YouTube. Um abraço para todos vocês. Valmir, a gente vê essa tua situação, eu vejo também, né, a CBAT, né, fazendo vários conferências, vídeos, bate-papos aí, uma maneira de, com esses atletas que temos aí, os treinamentos, alguns tipos, passando as instruções. Isso também está sendo muito legal, muito importante, essa atitude da CBAT, né? Junto com os atletas. Exatamente. Nós temos que nos reinventar, né, Ezequiel? A grande verdade é essa. Esse período de isolamento social, ele exigiu alternativas, ele exigiu criatividade e exigiu que nós nos aproximássemos através da tecnologia. Então a Confederação Brasileira de Atletismo vem fazendo seus programas Mesa Redonda, que acontecem todas as terças e quintas-feiras, convido todos a participarem, a partir das 18h30. Isso é feito através da plataforma Zoom e transmitido ao vivo através do Facebook da Confederação Brasileira de Atletismo. Existe também as lives com vários atletas e os podcasts. Então é uma forma de transmitir a informação, de gerar o conhecimento, de democratizar o conhecimento, e é uma lição, né? É uma lição que fica. Eu acredito que nós conversamos, inclusive, com vários técnicos que dizem, olha, com certeza nós sairemos diferentes após essa pandemia, porque, por incrível que pareça, hoje nós estamos mais unidos através desses programas, através dessa democratização da informação e do conhecimento que é feito pela Confederação Brasileira de Atletismo e também pela Associação Desportiva Atletismo Brasil, né, que faz os nossos programas falando de atletismo toda segunda
quarta e sexta, isso tem aproximado os treinadores, isso tem mostrado que todos têm como único propósito o fomento do atletismo. Então, a partir do momento que nós levamos a informação, que nós podemos compartilhar o conhecimento, nós estamos estimulando treinadores, principalmente que têm dificuldade do acesso à informação, de se capacitarem e transmitirem isso aos seus atletas. Então, a Confederação Brasileira de Atletismo tem essa sensibilidade e isso, com certeza, é absolutamente importante. Essa inovação é muito importante. Eu sempre estava comentando hoje com um rapaz no bate-papo da Adrenalina Esportiva, e inovar, né? E isso aí também vai trazer uma coisa de bem para as pessoas, vai trazer algum benefício, vai trazer uma mudança, um modo de vida, de pensar, de agir. Essas coisas acontecem, como eu sempre digo, por trás de uma tempestade vem uma grande bonança e vamos tirar lições de vida para isso, para melhorar. Isso aí realmente dificulta, está atrapalhando, mas com certeza vai ter muitas pessoas, né, mudando sua maneira de pensar, sua maneira de agir, criatividade, pessoas que não sabiam mexer no computador, não sabiam entrar na live, hoje em dia, devido a essa pandemia, começaram, né, a se mobilizar, o Adrenalina mesmo, esportiva mesmo, fazendo essa live, mas eu já fazia antigamente, agora fazendo mais, né, com mais tempo, porque lá na rádio, né, está meio complicado de ir, porque não adianta convidar umas pessoas que umas não vão poder ir, essas coisas, então fazendo dentro de casa mesmo esse programa, né? Criei aí, teve a prioridade de criar o bate-papo com Adrenalina, um bate-papo informal, onde sem convidado. Então, o convidado é aquele que entrar, quiser dar uma sugestão, tudinho. Então, idealizei isso. Mas, para mim... Isso é muito legal. Isso é muito legal. Toda essa situação, né? Os campeonatos estaduais, o nosso Nordeste, complicou muito, né? Como é que vai ficar, cumprir esse calendário, se for liberado, se for nesse segundo semestre, e vai ter muitos eventos, vai ficar meio complicado. E até também as federações, né, que você sabe muito bem, a maioria, elas não tem recurso próprio, muitas são com débito de outras coisas aí, e sem poder adquirir recursos por alguma lei de incentivo, depende dos eventos, depende de algumas de corrida de ruas para adquirir esse recurso, e muitas estão aí numa situação precária, até que tem funcionário numa situação muito crítica mesmo, né? Pernambuco é uma das, né? E eu acho que a grande maioria vive numa situação dessa, por não ter recurso do governo, né? Depende, às vezes, do contrato da confederação para realizar alguns eventos, e são muitos eventos, né? A daqui de Pernambuco, ela faz muitos eventos. O pernambucano, o nosso Nordeste, às vezes tem o nacional, tem os festivais de atletismo, então ela está sempre mobilizando aí o atletismo em todas as áreas. Aí como é que você vê isso? Como é que vai ser esse problema aí desses campeonatos estaduais aí do atletismo? Então, nós dependemos, primeiramente, nós dependemos de uma autorização governamental, né? Então, aguardamos aí as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde para que a gente possa voltar às atividades. A CBAT está permanentemente trabalhando, pensando nisso, pensando nesse retorno. Isso tem sido discutido todos os dias através de reuniões virtuais, tanto da parte técnica da CBAT como em conjunto com as 27 federações estaduais. Certamente nós queremos que o retorno seja o mais rápido possível, mas, como eu falei, nós dependemos das normas legais, nós dependemos da autorização da Organização Mundial de Saúde e principalmente, né, das normas. Nós precisamos de uma autorização legal para que as competições voltem a funcionar, a serem realizadas. Houveram certamente mudanças de calendário. Por exemplo, no calendário nacional, no próximo final de semana nós teríamos o Troféu Brasil de Atletismo, Troféu Brasil Caixa de Atletismo, que é o maior evento do atletismo nacional. Ele teve que ser adiado, ele não foi cancelado. Nós esperamos realizá-lo provavelmente em dezembro, e eu justifico por que em dezembro, como eu falei no início, o prazo para obtenção dos índices para a Olimpíadas, eles estão suspensos. A janela reabre no dia 1º de dezembro. Então, provavelmente, o Troféu Brasil será realizado no início de dezembro.
O Norte e Nordeste adulto seria realizado em abril, né, no mês passado, na cidade do Recife. Ele foi adiado, esse evento não foi cancelado. Seguramente ele será realizado no segundo semestre, da mesma forma como o Norte e Nordeste Sub-18, que estava marcado para acontecer na cidade de Natal. Ele também foi adiado, será realizado. Com relação à questão financeira, certamente todas as 27 federações de atletismo estão passando por dificuldades com relação a isso, porque o grande aporte financeiro das federações se dá através das corridas de rua, se dá através da emissão dos permits. Como as corridas de rua estão proibidas, né, não podem ser realizadas para evitar aglomeração, então não estão sendo emitidas essas autorizações e, por certo, a receita das federações caiu bastante. A Confederação Brasileira de Atletismo, ela dá um suporte para as federações, é um suporte pequeno, né, para a realização, para o apoio na realização dos campeonatos estaduais, mas as federações estão buscando alternativas. A CBAT está ajudando, a CBAT tem essa sensibilidade e a gente acredita que no segundo semestre será possível sim cumprir o calendário. Como eu falei, teremos que nos reinventar. Está sendo discutido, por exemplo, a possibilidade, eu diria até a necessidade de se agrupar alguns campeonatos estaduais, porque nós sempre realizávamos, né, o campeonato estadual por categoria, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 e o adulto. Mas o maior problema é que nós não teremos tempo hábil, né? Serão poucos finais de semana no segundo semestre para cumprir uma agenda tão extensa. Então, a ideia é juntar, eventualmente, aí, 2 campeonatos para que a gente possa realizar toda essa agenda, sempre de olho também no calendário internacional. Por exemplo, nós teríamos agora, no primeiro semestre, o Campeonato Mundial Indoor, que foi cancelado, foi transferido. O Campeonato Mundial de Atletismo, que seria realizado em 2021 nos Estados Unidos, já mudou para 2022. O Campeonato Mundial de Meia Maratona, que seria na Polônia agora, também já foi para o segundo semestre. Nós estamos na incerteza se será realizado ou não o Campeonato Mundial Sub-20 no Quênia. Ele deve ser adiado. Nós já tivemos também que adiar o nosso Campeonato Brasileiro Sub-20 por conta disso. Então vai ser necessário uma grande engenharia administrativa para conciliar essas datas, para conciliar essas agendas, e também é necessário que os atletas tenham um tempo hábil para fazer essa preparação, que é um outro grande problema. Né? Como as pistas estão fechadas, os treinamentos estão sendo realizados em casa, né, nos quintais das casas, até mesmo dentro dos apartamentos, né? Não é possível que a gente faça uma competição no dia seguinte de se voltar. É necessário aí um mês, um pouco mais, para que os atletas tenham condição de retornar às pistas. É uma grande engenharia. Eu acredito que o atletismo sairá fortalecido. O momento é extremamente difícil, né? Como você bem colocou, quem depende de recursos públicos, nós sabemos que hoje os recursos, e infelizmente a grande maioria das equipes depende de recursos públicos, todos os recursos estão voltados para o enfrentamento do Covid-19, é algo legítimo, é algo natural, é algo esperado, né? Então nós teremos que nos reinventar, com absoluta certeza. E também outro problema, além de tudo isso, né, que eu vejo, é os locais, né? Nem todo estado tem pista para fazer esses eventos. E os que têm, além de ter as competições das federações, tem jogos escolares, tem os jogos universitários. Então, cada um vão querer realizar, então vai ficar uma situação muito complicada para chegar a um determinado comum. E também é questão de logística, de pessoas virem para outro estado e ter um local para que essas pessoas fiquem, né? Que é aqui a gente corre a UFPE, que cede, né, o dormitório lá para as pessoas acomodar esses atletas. Então, isso aí também vai ser um dos grandes problemas nessa volta dos campeonatos, somente quando for tratar de campeonatos regionais, de trazer uma equipe, dos alojamentos e pista também.
Sim, e nós temos problemas. Por exemplo, o estado de Pernambuco ele ainda é privilegiado, né? Nós temos aí a pista do Santos Dumont que já precisa ser reparada, né? A verdade é essa com relação à borracha da pista, mas ela tem todo o equipamento, né? Então é possível sediar grandes eventos. Nós temos a pista da Universidade Federal de Pernambuco, que é uma pista nova, mas que nós ainda não temos nenhum equipamento, nem implemento. Então, por conta disso, teria essa dificuldade de se realizar uma competição hoje. A universidade está trabalhando nesse sentido, está trabalhando com o propósito de adquirir esses equipamentos para que ela esteja pronta para receber, inclusive, eventos internacionais que a pista comporta. O que falta hoje são os equipamentos e os implementos. Mas é bem verdade, e essa realidade que eu citei da universidade, da pista da Universidade Federal de Pernambuco, ela é praticamente uma regra na maioria das universidades federais, né? Que nós temos pistas novas, mas não temos os implementos. Certamente tem exceções. No Rio Grande do Norte, por exemplo, a pista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é toda equipada, nós temos condição de fazer qualquer tipo de evento ali. Temos problemas, por exemplo, no estado da Bahia. Nós não temos uma pista sintética de atletismo. Então, isso é uma dificuldade muito grande. E falando em pista, tem uma situação muito interessante que acontece nesse momento, Ezequiel, que eu acho fantástico. Nós não temos uma pista no sertão nordestino. Em todo o sertão nordestino, nós não temos uma pista sintética. Hoje, existe um trabalho muito grande, uma movimentação muito grande para que a primeira pista sintética do sertão nordestino seja em Petrolina. Nós já estivemos em Brasília trabalhando isso com os colegas, os amigos da APA. Existe uma movimentação política muito grande. Petrolina, que é uma cidade politicamente muito estruturada, né? Prefeito com relação a deputados, a senadores, ao governador, ao próprio governo federal. Então eu tenho esperança que muito em breve nós tenhamos uma pista sintética no sertão nordestino e vai ser a pista de Petrolina. Torço muito para isso, estou absolutamente empenhado para isso e acredito que seria uma das pistas mais importantes do país pela região que ela está localizada. Porque descentralizava o estado de Pernambuco, porque tudo vem para cá, né? Com pessoas mais próximas, são o pessoal dessa área. E eu quero perguntar sobre essa turnê que você fez aqui pelo Nordeste, né, visitando aí essas federações, esses locais de treinamento, os clubes. Foi um trabalho que você falou para mim, né, que você aprendeu muito, né? Teve muito aprendizado. Isso aí, eu entendo o seguinte. Primeiro, eu acho legal, né? Você, um precursor do uso da tecnologia aí para levar o conhecimento. Eu tenho depoimentos de uma mãe, inclusive. Eu falei com essa mãe chorou pelo fato de, pela primeira vez, ela assistiu a filha competir, assistiu através de uma transmissão sua. Ela pôde acompanhar você no ônibus, acompanhando a delegação, acompanhando a realidade do que é uma competição e pela primeira vez ela viu a filha competir. Por quê? Porque é do sertão pernambucano, nunca tinha tido a oportunidade de assistir a filha e através da sua transmissão ela teve essa emoção. Eu acho isso muito legal, acho que essa tua sensibilidade de atleta faz uma diferença absurda. Então receba meus cumprimentos, já devia ter falado isso para você há muito tempo, isso foi ainda no ano passado, né? E quando ela me falou isso, né, eu me emocionei bastante, ela também. Então veja que são pequenos gestos, mas que fazem uma diferença absurda, né? Isso transformou até a visão dessa mãe com relação ao que efetivamente a filha fazia. O que é esse atletismo? Ela via a filha correndo para cima e para baixo, treinando para cima e para baixo, correndo em estrada, mas como é que é uma competição? E ela só soube disso porque a adrenalina esportiva levou isso para casa dela. Isso aí foi o ano passado, foi o Norte-Nordeste, né, que tivemos em Fortaleza. E tivemos em Natal, onde eu acompanhei a delegação desde a saída aqui do Centro Esportivo Santos Dumont, durante o percurso, a chegada, a descida desde lá, a ida para as pistas, né, e tudo isso para depois do evento. Então, eu fico muito feliz, né, em estar proporcionando isso aos familiares que estão longe, querem ver seus filhos, seus parentes, seus netos, família, amigos, né, competir. Isso aí eu fico realmente muito satisfeito. Eu sempre digo, gostaria de poder fazer muito mais, mas infelizmente, né, você trabalhar com esporte amador,
quem já não é fácil, nem Sim. para os atletas e nem para mim. Porque muitos ainda não valorizam ainda esse trabalho. Não tem, eu sou, graças a Deus, a Daniel é o único presidente aí de uma federação que até hoje tem mantendo aí o adrenalina esportiva com muito sacrifício, sempre que pode. E estou aí nessa batalha, fazendo esse trabalho com muita dedicação, com muito amor. E eu gostaria de poder fazer muito mais. Preciso do apoio, mas infelizmente não chegou ainda. Gostaria muito de ter mais parceiros apoiando, que eu pudesse ter um equipamento melhor para fazer uma transmissão, ter pessoas do meu lado também acompanhando, porque tudo que você vê no adrenalina esportiva só tem duas pessoas, é eu e Deus. Tirando assim o Daniel, que realmente abraçou, acredita nesse meu trabalho, mas tudo aí por trás, desse trabalho de ir atrás, de fazer filmagem, sem ter curso de nada, eu não nego, não tenho curso de cameraman, não tenho curso de jornalismo. Depois que eu entrei na rádio, foi que eu fiz um seminário para tirar meu registro, como apresentador, como radialista, mas tudo Deus tem me capacitado a cada dia, tem me dado força, me dado sabedoria, e não tem melhor ninguém para dar sabedoria a você do que Deus dá sabedoria. Então, eu venho com essa luta. Eu tenho feito até alguns vídeos pedindo algum apoio, as pessoas que puderem apoiar o programa, que tem que pagar o programa, não está tendo evento, a federação não tem dinheiro, então está numa situação complicada, mas mesmo assim eu continuo. Enquanto tiver internet, estou aí fazendo esse trabalho. E eu sinto muito feliz por essas famílias aí, e através da adrenalina esportiva, um trabalho simples, mas tenha certeza, eu gostaria de fazer melhor. Às vezes você fala, não, a imagem está assim, o som, vai para ali, vai para cá. Eu gostaria de ter uma mesa, ter 2, 3 câmeras, fazer o corte de câmera, vai para ali, vem para cá, uma pessoa entrevistando, outra mostrando a filmagem, mas infelizmente não posso pagar ninguém, eu nem mesmo estou recebendo. Mas é um trabalho, é um trabalho fantástico, Zé. Aproveitando a oportunidade, a CBA possa fazer um dia, pelo menos aqui com Pernambuco, Norte Nordeste, ser um dos canais, transmitir o atletismo aí, a adrenalina, já que está sendo um canal de referência, não só no atletismo, mas de todo o esporte amador. Com certeza. O que eu sempre digo, sabe, Ezequiel, e até por isso que eu fiz essa viagem ao sertão nordestino. Eu acredito muito na democratização do conhecimento e na pedagogia do exemplo. Eu, enquanto gestor, eu tenho que identificar os problemas para buscar soluções. Não adianta eu compartilhar problemas, não adianta eu lamentar os problemas. A minha função, enquanto gestor do atletismo, é buscar solução. E para que eu saiba dos problemas, eu tenho que sentir. Eu sou muito pele, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ouvir. Então, uma das primeiras medidas que eu tomei assim que eu fui eleito vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, isso foi no dia 13 de março de 2019, foi me programar para conhecer o atletismo em todo o país. Então, no final do mês de junho de 2019, eu elaborei um roteiro que eu chamei Rota Atletismo no Sertão. Então, eu e a minha esposa saímos do Recife, todos os recursos bancados por mim, recursos pessoais, sem nenhum gasto para a CBAT. Propósito dessa viagem, conhecer o atletismo no sertão nordestino. O objetivo era conhecer projetos, conhecer pessoas e ouvir histórias. E com isso, nós viajamos 2.700 quilômetros, nós atravessamos todo o estado de Pernambuco, nós saímos, a nossa viagem começou e terminou no Recife, nós saímos do Recife, fomos a Pesqueira, terra do grande atleta Balotelli, que eu tenho certeza estará nos Jogos Olímpicos representando o país, representando o estado de Pernambuco. Balotelli, que para mim é um dos grandes talentos do atletismo nacional, esse decatleta, esse ser humano incrível. Estive em Pesqueira, estive visitando a professora Glébia, que faz um trabalho fantástico na cidade de Pesqueira, principalmente com atletas da prova do salto em altura. Conheci o professor Zé Hildo, que tem um trabalho maravilhoso em provas
de Meio Fundo e Fundo. De Pesqueira, fui a Arco Verde, conheci um projeto maravilhoso que funciona, inclusive, dentro do quartel da Polícia Militar, que mostra a possibilidade, a necessidade de se reinventar através de parcerias. Achei muito interessante porque até então o projeto não funcionava dentro do quartel, e aí assumiu um comandante e pediu que esse projeto fosse para dentro do quartel. Por quê? Porque o comandante tinha sido atleta do atletismo. É aquilo que você falou no início, Ezequiel. Quem passa pelo esporte, quem tem o esporte no seu DNA, vai querer sempre fazer mais pelo esporte. Saímos, então, de Arco Verde, seguimos caminho do sertão, fomos a Uricuri. Uricuri, um projeto fantástico de atletismo. O professor Abrão plantou uma semente lá do projeto Atletismo Campeão há muito tempo. E em Uricuri eu tive uma das grandes emoções dessa viagem, eu diria uma das grandes emoções da minha vida. Eu cheguei numa escola rural em Uricuri, encostei o carro, né? Eu aluguei um carro no Recife, encostei o carro. A imagem que eu vi foi tão chocante para mim do ponto positivo. Agora eu voltei para o carro, eu falei, eu não vou descer do carro chorando, né? Um homem desse tamanho descer do carro chorando. Mas enfim, nessa escola rural em Uricuri, eu me deparei com 150 crianças praticando atletismo. 150 crianças praticando atletismo descalças, sem absolutamente nenhuma estrutura. Isso porque o professor Edinho, o professor Edson, implantou o atletismo nessa escola rural de Uricuri. Fizeram os equipamentos, as barreiras, fizeram a caixa de salto no cabo da enxada, fizeram as barreirinhas todas de improviso, e eu nunca tinha visto isso. Eu resido em Curitiba, eu trabalho em Brasília, eu rodo o país inteiro, projetos do Brasil inteiro, e nunca tinha visto isso. Eram 150 crianças fazendo atletismo, não estavam jogando futebol no intervalo, estavam praticando atletismo. E aí, para minha surpresa ainda, o que parecia ser apenas e tão somente um projeto social, eu fui saber dos resultados. Essa escola rural de Uricuri foi o colégio que mais entregou, mais teve atletas do atletismo na seleção pernambucana, que disputou os Jogos da Juventude no ano anterior, trazendo 2 medalhas de Natal. Isso para mim foi enriquecedor, foi engrandecedor, foi fantástico. De Uricuri eu fui a Petrolina, também conheci um projeto muito legal, né, o projeto da APA, um projeto fantástico. Tive, inclusive, no interior, onde tem o nosso atleta campeão sul-americano do decathlon na prova do sub-18, que treina o lançamento do dardo no meio das plantações, no meio da fruticultura. Coisas inimagináveis. Nós não estamos falando de um atleta normal, nós estamos falando de um campeão sul-americano que treina no meio das frutas, quer dizer, lançando o dardo no meio das plantações. Ele, por não residir na área urbana de Petrolina, ele tem muito pouca possibilidade de ir à pista do SESI, onde funciona a sede do projeto da APA em Petrolina, mas mesmo assim é um campeão sul-americano. É uma coisa fantástica, nós estamos falando de potenciais. Estive em Jaguarari, na Bahia, projeto do professor Ferreirinha, um projeto maravilhoso, um projeto grandioso de atletismo, uma grande referência. Estive no Ceará, estive em Juazeiro do Norte, professor Cícero faz um trabalho incrível. Estivemos, né, eu e minha esposa, em Nova Olinda, projeto maravilhoso, professores dedicados, um talento, uma coisa fantástica. Estive em Picos, visitando o projeto do professor Heraldo, projetos maravilhosos, já com destaque nos campeonatos estaduais, e eles treinam no meio da caatinga, quer dizer, atletas e familiares, cada um com uma enxada, roçaram um pedaço de terreno para que realizassem os seus treinamentos. Então foi uma viagem fantástica, eu conheci pessoas maravilhosas, e vou dizer, Ezequiel, uma das coisas que mais me tocou é que em todos esses lugares que eu visitei, onde existia carência de tudo, só não me pediram, ninguém me pediu recurso. O que todos os professores pediram, por unanimidade, era capacitação. Vlamir,
nós precisamos de conhecimento. Vlamir, eu tenho medo de exigir muito do meu atleta e machucá-lo, e tenho medo de exigir pouco e não extrair todo o seu potencial. Então isso para mim foi enriquecedor, foi engrandecedor, e a partir daí vieram várias ideias, né, vários projetos, várias propostas. Eu acredito muito o potencial do sertão nordestino é absurdo. E aí eu entendo também, Ezequiel, que isso é um pouco daquilo que nós falávamos no início. O que eu percebi nesses atletas é que eles colocam o atletismo como uma das poucas oportunidades de vida. E aí vem a grande diferença do atletismo. O karatê cabe nessa também, que é o esporte individual. Você não tem quem colocar culpa. A responsabilidade é sua. O sucesso depende de você. Se você se dedicar 110%, o resultado virá. Mas você não tem quem colocar a culpa. Então, o que eu vi nesses atletas no sertão é essa gana, essa autoconfiança, no sentido de que eu vou fazer o meu melhor porque eu posso. Então, meu papel enquanto gestor é buscar dar oportunidades para que esses jovens atletas possam realizar seus sonhos. Porque o atletismo ele é feito de sonhos. E nós, enquanto gestores, temos que estimular, nós temos que dar ferramentas, nós temos que dar meios, proporcionar meios de equidade para que todos tenham a sua oportunidade. Então, o que eu vi foi transformador para mim, enquanto gestor, uma das grandes experiências de vida que eu tive foi essa viagem Rota Atletismo no Sertão. Conheci uma realidade que eu não conhecia, por exemplo, quando eu comecei a viagem, muitas pessoas ainda no Recife me falaram: Vlamir, não faz isso não, é perigoso. Atravessar de Recife a Petrolina de carro, só você e sua esposa, é muito perigoso. Vocês vão pegar aí trechos de 100 quilômetros, onde não tem uma casa, não tem sinal de internet, não tem um posto de gasolina. E aí eu fui estudar toda a logística disso. Eu falei, bom, eu vou confiar em Deus, vou com responsabilidade. Então todos os dias, 5 horas da noite, nós parávamos, nós não viajávamos no período da noite, mas essa é a grande realidade. Nós passamos trechos de mais de 100 quilômetros sem ver absolutamente nada, a não ser eventualmente pedra e bode. Né? Mas foi uma lição de vida. Né? Eu aprendi muito, entendo que nós, aspas, arriscamos um pouco, porque esses trechos que nós fizemos realmente, em alguns momentos, eles são perigosos, mas foi uma experiência de vida. Eu tenho certeza que Deus estava conosco também, querendo que a gente fizesse essa viagem. Foi fantástico. Com certeza. Esse pessoal do interior, sempre fala do Agreste, do Sertão, eles se dedicam muito, né? Ele vê ali, como você falou antes, um único meio para eles, muitos, de sair daquela situação, de conseguir uma bolsa de estudo, ter uma formação. E o que acontece com muitos que vêm aqui para a capital, conseguem uma bolsa de estudo, uma faculdade e volta para ficar lá na sua cidade, ensinar e dar testemunho, né, de vida, e conseguir o que se superou, e é possível a qualquer um chegar onde ele chegou. A nossa seleção pernambucana, mesmo a maioria é do pessoal do Agreste, do interior, do sertão, que forma a nossa seleção pernambucana de atletismo. É uma luta, é muito sacrifício, mas é nessa luta, nesse sacrifício que nós nos sentimos realizados, depois de conseguirmos realizar os nossos objetivos, nossos sonhos. A luta é grande e não podemos parar por nenhuma dificuldade, por nenhuma adversidade. Temos que persistir sempre as pessoas, porque assim você não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai ficar dentro de um labirinto, para assim, caminha esse, volta, e você não vai conseguir realizar seus objetivos, né? Não, e mais uma vez, eu enalteço o projeto do professor Abrão Nascimento, projeto Atletismo Campeão, porque ele faz exatamente o que você falou. E aí é o grande diferencial de todos os projetos no Brasil. O que ele faz? O professor Abrão, através do projeto dele, tem 42 bolsas de estudo na Uninasal, sendo 36 para o atletismo, 6 para o paraatletismo. Os atletas que vêm do interior ficam no Recife. O professor Abrão conseguiu
consegue manter a Casa do Atleta também com doações, com a colaboração de todos. Esses atletas se formam, terminam a sua graduação e retornam, esse é o compromisso, retornam para suas cidades para multiplicar o atletismo. Isso é único. Esse é um projeto fantástico, esse é um projeto admirável. Inclusive, quero agradecer publicamente o professor Abrão também, que ele fez, me ajudou, ele me estimulou a fazer essa viagem ao sertão, ele me passou todos os contatos e eu fiz tudo isso atendendo o roteiro que ele me passou. Né? Saudando todos os professores que eu falei aqui, eu falei do Natanael, queria registrar também o Marciano, o Domingos, o Givanildo, né? Tem muita gente boa, eu conheci professores fantásticos. Professor Shir, lá de Ipubi, enfim, é muita gente, foi realmente fantástico. Quero agradecer a Mônica aí pelas palavras que ela deu de confiança ao programa Adrenalina Esportiva. Obrigado, Mônica, masoterapeuta, parceira aí, está sempre bate-papo também junto conosco com a Adrenalina Esportiva, dando dicas de saúde. E Vlamir, está chegando aí o tempo que o Instagram ele tem um tempo, né, para não cortar a conversa no meio do caminho. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação. Podemos marcar outro dia, outro bate-papo, de algum tema específico que você queira falar. O Adrenalina Esportiva vai estar sempre aberto para você, para falar do atletismo, qualquer pessoa também. Sempre convida as pessoas, tem um projeto, você tem sua atividade esportiva, quer dar uma sugestão, dica, alguma coisa, falar, está precisando de um apoio. O programa Adrenalina Esportiva foi idealizado com esse propósito de divulgar, incentivar e valorizar todas as modalidades esportivas, né? Com foco em esporte amador. Não falo esporte amador porque não são remunerados, mas são verdadeiros profissionais que treinam de dia e de noite, não vai para a escola, quando volta treino, trabalho, e são guerreiros para conseguir realizar os seus objetivos, os seus sonhos. Muito obrigado, Vlamir. Eu que agradeço, Ezequiel. Parabéns. Como eu disse, Ezequiel Monteiro, sou seu fã, sou fã do Adrenalina Esportiva. Queria agradecer essa oportunidade, esse espaço que você abriu para o atletismo nacional. Queria mandar o meu afetuoso abraço a toda a comunidade do atletismo em todo o país. Especial abraço aos meus amigos do atletismo pernambucano, né, estado que eu tenho grande carinho, que eu estou com certa frequência, tenho ido pelo menos 4 vezes ao ano a Pernambuco, e é extremamente agradável. Obrigado pela oportunidade, agradeço em meu nome, gostaria de agradecer mais uma vez a Caixa, né, patrocinador oficial do atletismo nacional, e muitíssimo obrigado por tudo que você fez, faz e fará pelo atletismo nacional. Eu tenho certeza, você deu uma sugestão, eu acho que essa parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo ela é extremamente importante, eu acho que nós podemos desenvolver algo nesse sentido, porque o seu trabalho ele é efetivamente diferenciado. Como eu falei, esse testemunho dessa mãe de um atleta me tocou muito e me abriu os olhos para uma realidade muito grande. Né? O atleta ele precisa do apoio da família. Nós sabemos que muitos pais deixam de fazer despesas básicas para poder comprar um tênis para o seu filho, para comprar uma sapatilha. E muitas vezes esse pai não tem uma oportunidade de ver esse filho competindo. E isso que você faz, com certeza, é extremamente importante. Nós precisamos fomentar isso. Conte comigo. Você tem todo o meu respeito e minha admiração. Obrigado, Vlamir. Obrigado a todos que têm acompanhado a Adrenalina Esportiva. Falar também no nosso Facebook, na nossa página, tem o nosso canal no YouTube. Vou estar postando também esse bate-papo aqui com o Vlamir lá no nosso canal no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Né? Amanhã eu vou estar com a Adrianinha. Adrianinha, nossa de basquetebol, nossa medalhista olímpica, né, em 2004. Então ela vai ter um projeto também muito bacana de basquete. E amanhã vamos estar com ela aqui na Adrenalina Esportiva. Tá ok? Forte abraço, fique com Deus, Deus abençoe. E obrigado mais uma vez, Vlamir, pela consideração. Eu que agradeço. Forte Fica abraço. com Deus. Amém.